time está perdendo, as avaliações são aí em 10 minutos, 2 gols, a avaliação certamente na cabeça de muita gente mudou. Eu vi a tua comemoração efusiva na nossa frente ali, atrás do gol, e aí um balde de água fria na sequência. Mas não é nem sobre necessariamente o jogo, gostaria que você comentasse por cima o jogo, tenho certeza que os colegas vão querer que você aprofunde em alguns pontos, mas pensando na sequência da temporada, vai ser a primeira semana completa de trabalho desde que começou a temporada, né? Eu acredito que a parte física esteja batendo um pouco na tua cabeça a preocupação de como trabalhar isso. Você pretende usar essa semana para recuperar jogadores, para acertar taticamente o time, os dois? Pensa em utilizar mais vezes o time chamado reserva? Eu sei que vocês geralmente não gostam de falar que tem um time reserva, um time titular. Queria que você explicasse um pouquinho disso, esse planejamento também, além do jogo de hoje, porque a Libertadores também está batendo na porta e causa uma preocupação um pouco grande no torcedor. Bom, boa noite a todos. Bom, exatamente isso, né? Um mix de emoções. E não tem jeito, a atmosfera ela é muito contagiada em cima do resultado momentâneo da partida ou do resultado final do jogo. Apesar de nós, enquanto profissionais, a gente avalia outros aspectos, né? Então nós tivemos de tudo nessa partida, né? Um início ruim, apesar que antes do gol nós tivemos 2 chances ali claras de gol, e aí faltam aqueles detalhes, falta um pouco do entrosamento de estar toda hora tendo que modificar por necessidade, né? E depois a gente acaba errando um pouquinho no detalhe, toma o gol e não consegue se encontrar no primeiro tempo. A equipe adversária melhor no primeiro tempo. E é compreensível a chateação do torcedor, é a mesma nossa. Nós sabemos como foi o nosso vestiário no intervalo. E uma volta onde a equipe voltou melhor, voltou criando algumas situações, consegue ali, mesmo com... Apesar que não era um jogador a menos, que as 2 equipes tinham 10 jogadores em campo, um empate que parecia, naquele momento do jogo, até uma coisa improvável, apesar de termos criado muitas chances, né, no segundo tempo. E eu acho que a atmosfera do estádio já se dava por satisfeito, o ponto conquistado pelas circunstâncias do jogo, e eu também tenho essa mesma opinião do torcedor, e acredito que seja da maioria de vocês. E a gente consegue o gol da virada, e foi fantástico. Aquela minha comemoração foi uma maneira de extravasar o que esses caras estão sentindo. O Calheri, o Pablo, o Alisson, o próprio Diego Arboleda, o Wellington, esses caras só estavam no campo hoje porque são eles. E eles são muito guerreiros, muito valentes. Nós não treinamos de quarta para cá. O cansaço ontem, acho que foi a 48 horas pós-Santos mais acentuado de toda a temporada, justamente por seu início. O risco de se perder mais atletas ele foi muito grande. Em cima disso, nós não temos como treinar e organizar uma outra estratégia do jogo. A ideia é mexer o mínimo possível e tentar rodar atletas com nível de jogo um pouco menor, de volume, de carga, para a gente poder tentar equilibrar a parte física de uma equipe que enfrentou nós no primeiro tempo, onde estava todo mundo praticamente zerado, e foi até melhor do que a equipe titular quando substituiu, porque também entra o desgaste físico. Em cima disso, nós baseamos algumas escolhas, então, claro que fica o sentimento no final do gol daquela maneira, mas eu prefiro valorizar o ponto, eu prefiro valorizar a entrega, a competitividade, e mais uma vez enaltecer o nosso torcedor, acabar o jogo como nós acabamos, com o sentimento de, no fundo, de uma frustração, parecendo uma derrota, né? Se fosse o contrário, 1-1, teríamos valorizado muito mais, né? São as circunstâncias do jogo. Eu acho que tem que parabenizar mais uma vez o torcedor de São Paulo, principalmente esses atletas, porque para o torcedor aplaudir da maneira que aplaudiu, porque eles viram o tamanho da entrega. Claro que tiveram erros, limitações, dificuldades, escolhas, acertos, enfim, isso faz parte do processo. Mas, no geral, acho que foi positivo. E agora, se tem uma pessoa que está comemorando muito essa semana, a primeira semana aberta, sou eu. Primeiro pelo descanso e para poder recuperar mentalmente também o desgaste dessa sequência de jogos. Acho que o São Paulo teve um início de temporada, desculpa me alongar um pouco na pergunta, o São Paulo teve um início de temporada muito difícil, onde você já em 15 dias tem uma decisão, e antes que antecede um clássico de que nunca tinha vencido,
começa bem a competição, quebra alguns estigmas de não começar bem o Campeonato Paulista. Então, muita coisa boa acontecendo, um nível de concentração mental muito grande, físico, desgaste no início de temporada. E o reflexo é isso, 7 jogadores no DM, dos 7 ali, 4, 5 considerados aí jogadores com uma participação muito grande, né? Não vou usar o termo titulares, mas jogadores importantes para o nosso processo. Então, fazendo ali num contexto geral, o saldo até então muito positivo. Agora a gente poder aproveitar ao máximo essa semana e com a possibilidade real, não estou cravando, de retornos do Igor, do Elton Rato e do Lucas. Você imagina se eu estou comemorando, né? E descansar os que precisam descansar, para a gente não perder mais ninguém. Carpini, tudo bem? Carpini, o torcedor, ele não pensa nisso, né? Que o time joga domingo, quarta, que tem 7 jogadores no departamento médico e o torcedor, ele quer a vitória. E as críticas, elas vão aparecendo. Você estava em lua de mel com o torcedor e é natural que em algum momento você vai oscilar e o torcedor vai pegar no seu pé e você ainda não teve essa experiência de estar à frente do São Paulo e ver esse torcedor mais criticando, etc. Primeiro que eu gostaria de saber como que você lida com essa situação, porque tem treinador que, por exemplo, nem entra em rede social, não está nem aí, tenta evitar esse tipo de relação. Como que você lida com isso? Em relação à partida, entre os torcedores, a maior reclamação foi o Nicão, a escalação do Nicão, até porque tinha um Bobadilla improvisado, o Nicão, ele pelo menos não é conhecido por ser aquele jogador que atua aberto e que tem uma boa recomposição. Por que a escolha do Nicão e como você lida com esse burburinho, digamos assim, dos torcedores? Não, de maneira muito tranquila, né? Se a gente for ouvir tudo que a gente escuta e lê em relação às opiniões alheias e contrárias, eu acho que por mais que eu não concorde, o mínimo que eu tenho que fazer é respeitar a opinião de vocês, a opinião do torcedor. Eu não sou o dono da verdade, mas eu tenho as minhas convicções, então eu respeito. São maneiras diferentes de enxergar a situação, mas uma coisa que o torcedor, e vocês infelizmente pós-pandemia não tem mais, é o dia a dia. E é o que me sustenta, né? Às vezes as pessoas podem, poxa, o Eric entrou muito bem. Eu vi que o Eric entrou muito bem nesse jogo, no jogo anterior. Só que o Eric não treinou os 2 dias, estava com o joelho do tamanho muito inchado por uma entrada que ele tomou, talvez não tivesse condições de jogar, fez todo o trabalho, praticamente não foi ao campo para poder se sacrificar hoje e participar um pouco. Então, quais são as escolhas que nós temos mediante as 7 jogadores do DM? Nós temos que utilizar aquilo que nós temos de melhor. E o Nicão, ele hoje, ele é não só hoje, né, já há um tempo, ele é funcionário do São Paulo. E nós estamos tentando resgatar não só o atleta, mas o ser humano, porque as pessoas não têm obrigação de saber disso e a gente respeita, mas tem outras coisas que envolvem o ser humano, o atleta, que a gente está tentando se sensibilizar também com isso e trazer ele de volta. A gente entende a chateação do torcedor, respeita, né? O Nicão também, a gente entende a chateação dele, a gente vai continuar dando carinho, dando atenção. Se nós conseguirmos ganhar a cada atleta que a gente consiga ganhar, que já esteja dentro do nosso contexto, para nós acho que é o nosso desafio. Hoje, mais uma vez, uma grande partida do Ferreira, uma ótima entrada do Eric. O Nicão criou situações, o Nicão ele deu 2 assistências nessa competição contra a Portuguesa e contra o Água Santa. Ele fez um primeiro tempo da final taticamente muito interessante, dentro daquilo que nós planejamos para o jogo do Palmeiras. Então, houveram coisas boas. Claro que tem um erro, tem um acerto, tem tudo isso. E a gente entende o momento do torcedor. Essa questão da lua de mel, daqui a pouco a gente volta de novo. É só as vitórias acontecerem, a gente buscar os nossos objetivos. A gente sabe que o torcedor ele quer o tempo todo vencer e nós também queremos. A gente trabalha para isso, mas nós temos um dia a dia, nós temos aqui seres humanos, nós temos uma sequência, nós temos diversos problemas para colocar o que a gente pensa de melhor e representar bem o São Paulo. Então, em relação às críticas, elas fazem parte. E eu entendo que as críticas, elas me fazem refletir, elas me fazem melhor, não que eu acompanhe, porque as minhas redes sociais nem sou eu que cuido, eu não me apego muito nisso. Já tem um período aí que eu fiz como eu vou usar a palavra assim, dei uma desligada total. Detox. Boa, gostei, detox. Um detox das redes sociais, porque as redes sociais, ela permite tudo, né?
é uma terra sem lei. As pessoas escrevem o que quer sem ter uma responsabilidade. E eu acho até que as pessoas, de um modo em geral, não, isso não é uma crítica, não, e não são todas as pessoas que usam dessa maneira, da maneira que se pronuncia, que se direciona às pessoas, por mais que é uma figura pública, acho que as pessoas perderam um pouco a sensibilidade. E isso é triste, mas a gente respeita, entende? E é uma parte pequena, porque a maioria foi o que eu vi hoje no Morumbi, apoiando o torcedor, por mais que não concorde com algumas coisas, e é natural. Internamente no São Paulo, eu tenho certeza que muitos não concordam com as minhas decisões, mas todos respeitam e remam da mesma maneira para o mesmo lado, porque é dessa maneira que a gente vai conseguir os nossos objetivos na temporada. E essa questão com o torcedor é a questão das vitórias voltarem, os bons momentos, os objetivos serem alcançados, trabalhar bem a semana, voltar todos os atletas à disposição, que é o meu sonho, ter o elenco todo à minha disposição. E isso faz parte do processo e em algum momento durante a temporada vai acontecer novamente, é inevitável. O nosso calendário são muitos jogos, muitas competições e os erros fazem parte, as derrotas também. Carpini, boa noite. Gostaria até de aprofundar numa questão que você já começou a responder agora, né? Que é sobre, eu sei que técnico não gosta muito de individualizar, mas sobre a entrada do Eric, porque hoje ele foi fundamental nos 2 gols. Sim. Marcou o primeiro, deu assistência para o segundo. E justamente pelo fato de a gente não acompanhar o dia a dia, a gente não sabe como está o treino dele, o torcedor também não sabe que ele estava com o joelho inchado, que ele estava com esse problema, e você termina a sua resposta falando de ter o sonho de todos os atletas à disposição. Dá para a gente dizer que, tendo todos os atletas à disposição, que o Eric à disposição da partida que ele fez hoje, você mesmo citou da partida anterior, quando ele entra também, que o Eric ele teve uma atuação talvez até para ganhar a titularidade nesse time de São Paulo? Obrigado. Obrigado. Não só ele, mas o Ferreira também, né? Foram dois atletas que nos 2 últimos jogos me chamaram muito a atenção. Fico muito feliz pelo Ferreirinha. A gente vinha conversando. É um cara que precisava dessa sequência de jogos e a gente vinha falando sobre isso. E aí teve momentos que ele entrou em jogos e não ajudou, e aí entra o meu papel, né? Seria muito fácil a gente deixá-lo de lado e criticar e colocar alguma culpa em cima do atleta, e a culpa não é deles, a culpa é minha quando não dá certo, o mérito eu divido com eles. E em relação ao Eric, da mesma maneira, a expectativa era muito grande da chegada. Eu conheço o Eric muito bem, enfrentei ele por 2 vezes na Série B pelo Ceará. Foi um pedido do Dorival e um esforço da diretoria, e eu acho que de maneira assertiva, esses 2 atletas. E o Eric, ele se credencia a ser, como todos os atletas, um cara importante para a temporada. Eu não posso falar e eu também não direciono dessa maneira de titularidade, porque nós temos um cara que hoje joga na função, que é líder de assistências, que é o Wellington Rato. Nós temos outras possibilidades com o retorno de todos os atletas. Então a gente ganha muito com isso, mas precisamos ter todos esses caras à disposição, e são surpresas boas, né, que acontecem. Tanto a participação não só no jogo de hoje, mas como você mesmo falou, no jogo anterior do Eric, me deixa muito feliz. Com certeza ele também, otimista para a sequência. E ganhamos mais 2 grandes opções, sem falar, aí eu tento dividir o mérito e não esquecer de ninguém, o próprio Michel Araújo, que entrou muito bem na partida. E também, como eu falo, né, o dia a dia hoje, infelizmente, vocês não têm mais tanto acesso. O Michel passou por um problema de saúde também, amidalite, ficou internado por muitos dias. Jogou hoje totalmente debilitado. O Michel não treina com o grupo, eu acho que mais ou menos 1 semana. E hoje se dispôs a fazer e fez muito bem feito. Então, eu não tenho como não valorizar o meu grupo, como eles são guerreiros, como o São Paulo está bem representado com esses atletas e como esses atletas estão bem representados com o nosso torcedor.